Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. No tema da aula de hoje, nós iremos falar sobre as fases do Renascimento Cultural. Vamos lá? Bom, gente, basicamente existem várias fases dentro do Renascimento Cultural. Essas fases elas foram divididas pelos historiadores para facilitar as diferenças de cada período dentro do Renascimento, tá? Então, a primeira fase do Renascimento Cultural é a fase inicial, que é a fase do Trecento. Ela vai ter origem na cidade de Florença, na Itália. Ela vai ser marcada pelo grande desenvolvimento comercial, a grande urbanização das cidades da Península Itálica e a existência de diversas famílias que vão investir nas produções artísticas, que são os famosos mecenatos. Então, basicamente, essa burguesia comercial que tinha dinheiro vai começar a investir cada vez mais nas produções artísticas. Bom, o Trecento ele vai ter algumas características centrais, que são o uso de temas da vida humana atrelada à religião. Então é uma fase de transição, a gente ainda vai ter presente temas religiosos, mais associado aí à vida humana, às características humanas, principalmente com relação a sentimentos e comportamentos humanos. A gente vai ter a utilização de elementos da estrutura greco-romana, que é uma das características do Renascimento, essa inspiração na Antiguidade Clássica, e a gente vai ter a adoção do idioma italiano nas obras, porque basicamente surgiu na Itália o período do Renascimento, esse pensamento renascentista, e o idioma italiano ele vai ser mais frequente, divulgado nesse momento, justamente para tentar atingir o maior número de pessoas possível. Bom, no caso da arte desse período, a gente tem aí alguns momentos de transição, que é da arte medieval para a arte moderna. Ela está carregada ainda com algumas características da arte bizantina, que se caracterizam com temas religiosos, tá bom? Então a arte ela ainda vai carregar consigo essa proposição de temas religiosos, só que ela vai ganhar algumas estruturas diferentes. Então a gente vai ter o uso principalmente do tríptico, que seria um conjunto de 3 pinturas, como essa que aparece na imagem para vocês. Então a gente tem as molduras e o conjunto de 3 pinturas que se complementam. E nós temos também o afresco, que seria, no caso, essa imagem que aparece para vocês. O afresco seria uma produção artística num local rústico, por exemplo, uma parede, que você prepara a parede para receber a obra de arte. São temas religiosos e ele trabalha muito com a questão do naturalismo, tá? As questões caracterizadas no naturalismo, trazer mais ou menos as ideias da realidade. Bom, o Quattrocento. O Quattrocento é um período que a gente vai ter o amadurecimento do humanismo, da ideia do antropocentrismo, que é o homem estando no centro das questões humanas, que são características muito presentes nas artes renascentistas. A gente tem também uma busca histórica das obras clássicas. Então, a gente tem aí uma procura de estudos dentro das obras clássicas. Isso se deve muito por conta da retomada dos cristãos dos territórios da Península Ibérica. Então, o que acontece? Nessa retomada, os cristãos eles entram em contato com os povos árabes, e nesse contato eles acabam adquirindo também o conhecimento desses povos árabes. Então, traduções feitas das obras gregas, das obras romanas, acabam tendo acesso aí agora para os europeus. Nós temos também a expansão das ideias renascentistas para outras regiões da Europa, além então da Itália. No caso aí do 400,
a questão da tradução dos livros, ela acaba se tornando muito importante para a divulgação do conhecimento. Então a gente tem aí o Leonardo Bruni, que acabou traduzindo alguns escritos nessa época. Bom, no 400 a gente tem a construção de bibliotecas com obras voltadas para os autores da Antiguidade Clássica e também para os pensadores árabes, tipo Avicennas. A gente tem um aprofundamento dos estudos do latim, porque a maioria das obras da Antiguidade estavam escritas em latim e as pessoas queriam fazer a leitura no original e posteriormente fazer a tradução desse original. E nós temos também o uso da arqueologia como instrumento dos registros da Antiguidade Clássica. É o momento em que a arqueologia começa a se destacar como um resgate histórico desse período. Bom, no 400 a gente tem uma divisão com relação a financiamentos de obras artísticas. Então a gente tem a alta burguesia, que ela era financiadora das artes renascentistas, e nós temos a baixa burguesia. Como a baixa burguesia ela não tinha acesso à produção intelectual da época, ela meio que vai organizar uma resistência intelectual. Então ela vai acabar investindo no que seria a arte gótica. A arte gótica ela vai questionar principalmente o romantismo da Antiguidade Clássica, tá bom? A arte gótica ela é muito presente principalmente nas igrejas com os grandes vitrais. Bom, um artista desse período é o Sandro Botticelli. Ele viveu de 1445 a 1510. Ele foi responsável por resgatar aí aspectos da cultura greco-romana em suas obras. As obras dele é marcada pelo realismo, tem características religiosas e até mitológicas, já que ele resgata a cultura greco-romana. E basicamente as imagens dele traz aí uma impressão de movimento, devido justamente à característica do realismo, as técnicas matemáticas empregadas na obra. E aqui nós temos uma imagem do Sandro Botticelli e também uma obra dele que seria o Nascimento da Deusa Vênus. Bom, existe aí uma questão historiográfica com relação aos próximos períodos, tá bom, gente? Alguns definem que os períodos do Renascimento é o 300, 400 e o 500, porém alguns historiadores colocam aí entre o 400 e o 500 a Alta Renascença. O que seria a Alta Renascença? A Alta Renascença seria o ápice do movimento renascentista e ele é marcado principalmente pelas obras de Leonardo da Vinci. Então foi um período em que o pensamento humano se consolidou e se separou da influência da Igreja Católica. Então você consegue encontrar obras com muito mais frequência em temas humanos, do cotidiano humano, não somente relacionados aí ao pensamento religioso. E nós temos alguns grandes nomes do Renascimento nesse momento, que é o caso de Leonardo da Vinci, que além de um grande pintor, ele era também inventor, um grande intelectual. Foi ele que pintou o famoso quadro da Mona Lisa, que aparece aí na imagem para vocês. Nós temos também Rafael de Sanzio, que também aí foi um grande pintor da época do Renascimento. E nós temos Michelangelo Buonarroti, que além de pintor, ele foi muito reconhecido por conta de suas esculturas que eram extremamente realistas, detalhistas, como vocês podem observar aí na imagem, características bem detalhadas do próprio corpo humano. E acabava trazendo temas também mitológicos, como a questão
do Davi e até temas religiosos, como foi a pintura da Capela Sistina. Bom, gente, na Alta Renascença, a produção ela vai sofrer influência das grandes navegações, tá? Então vai ser um momento em que o mundo ele vai se abrir para a Europa, eles vão entender que eles não estão no centro do mundo, que o mundo é muito maior do que eles imaginavam, e vai trazer então uma nova perspectiva, uma nova visão para a sociedade. O Renascimento ele vai contribuir muito para as grandes navegações, uma vez que nesse período vão se desenvolver várias técnicas de navegação, com a utilização, por exemplo, do astrolábio e outros instrumentos de navegação. No mercado econômico, isso vai ser um pouco prejudicial para o campo das artes. Por quê? Porque a burguesia ela meio que vai deixar de investir nas obras artísticas, nas obras de artes, e vai passar a investir nas grandes navegações, nas viagens para a América, com o intuito de conquistar aí ouro em outros territórios. E aí nós temos então o período do Cinquecento, que é o período de declínio do renascimento cultural. Então, durante o Cinquecento, os ideais renascentistas eles alcançam grande parte da Europa, só que a Itália continua chamando aí mais atenção. Nós temos também as reformas protestantes, que vão acabar tendo um impacto negativo no Renascimento, porque além dos mecenas burgueses que investiam nas obras de arte, muitas obras eram financiadas pela Igreja Católica. E aí a reforma protestante ela vai questionar o uso das imagens sacras. E dessa forma vai enfraquecer um pouco o poder da Igreja Católica e, consequentemente, também os financiamentos das obras do Renascimento com intuito religioso. Então, basicamente, o Renascimento ele vai acabar perdendo o mercado, pelo menos no campo artístico, uma vez que ele vai perder o financiamento da igreja e, posteriormente, ele também vai ter o financiamento da burguesia reduzido. Bom, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima.